Olá, meu nome é Patrícia Dreyer, sou professora das disciplinas de Direito Civil e Processo Civil da Faculdade de Processos e hoje nós vamos estudar uma dica sobre direito do consumidor em preparação para a prova da OAB. Bom, vocês sabem que direito do consumidor é sempre uma disciplina que vai cair uma questão na sua prova. Hoje nós vamos falar então sobre a responsabilidade civil quando existe no produto um defeito, aquilo que a gente vai chamar de vício, tudo bem? Então nós vamos regrar essa disciplina pelos artigos 12 a 27 do Código de Defesa do Consumidor. Eu gosto de estudar essa parte de trás para frente. Então olha só, primeira coisa, tem um defeito no produto? Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer enquanto consumidor? Reclamar. E aí vai dizer lá então no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. A gente precisa saber primeiro, esse produto é um produto durável ou é um produto não durável? Por que eu estou fazendo essa diferença? Primeiro, porque essa diferença é da lei consumerista. Segundo, porque lá no Código Civil a gente diferencia entre bens móveis e imóveis. No Código de Defesa do Consumidor, entre produtos duráveis e não duráveis. E aí o que acontece, gente? Tem um defeito, a gente pode reclamar. Qual é o prazo? Depende. Se o produto é durável, o prazo é de 90 dias. Se o produto é não durável, o prazo é de 30 dias. A partir de quando? Aí depende também. Se for um vício aparente, esse prazo é contado a partir da entrega efetiva. Se for um vício oculto, vai dizer o artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Esse prazo será contado a partir do momento em que fica evidenciado o defeito. Então essa é a primeira distinção que a gente vai ter. Não confunda com o vício redibitório lá do Código Civil. Nos artigos 441 a 446 do Código Civil, você fala em vício redibitório. Vício redibitório não é exatamente o sinônimo de vício oculto, porque o redibitório significa cancelatório, anulatório do contrato. Então aqui a gente vai poder cancelar, ou melhor, a gente vai poder primeiro reclamar se o vício for aparente ou se o vício for oculto. E mesmo assim nós vamos poder reclamar por esse defeito. Reclamamos, o que tem então o fornecedor que fazer? Vai dizer lá no artigo 18, ele tem que sanar o vício. Qual é o prazo que ele vai ter para sanar o vício? A lei vai dizer de um prazo legal de 30 dias. Evidentemente que o fornecedor pode combinar um prazo diferente com o consumidor. Esse prazo combinado tem que ser de no mínimo 7 dias e de no máximo 180 dias. Se for contrato de adesão, isso tem que estar num termo expresso, separado, tudo bem? De que houve um prazo diferente. O vício não foi sanado, passou o prazo e não resolveram o problema. O que pode o consumidor fazer? O artigo 18, parágrafo 1º, vai dizer então que o consumidor tem 3 alternativas e ele pode escolher qualquer uma, não existe uma ordem preferencial. Vai dizer lá que ele pode então pedir a substituição do produto por outro exatamente igual, mesma marca, mesma espécie, mesmo modelo, tudo igual. E aqui eu já vou até fazer um asterisco, você vai entender daqui a pouquinho por quê. Ou ele pode escolher a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo das eventuais perdas e danos. Ou ele pode escolher o abatimento proporcional do preço.
Duas observações importantes aqui. Ele pode, ao escolher a substituição, verificar que não tem outro exatamente igual. O que ele pode fazer então? Pegar um outro, de uma outra espécie, de uma outra marca, de um outro modelo. Bom, se esse outro produto for mais caro, o consumidor vai pagar a diferença. Mas se esse outro produto for mais barato, o artigo 18, parágrafo 4º, diz que ele tem direito à restituição da eventual diferença de preço. Tudo bem? Outra coisa importante, o artigo 18, parágrafo 3º, vai dizer que o consumidor pode fazer uso dessas alternativas, substituição, restituição ou abatimento, direto, sem esperar o prazo de saneamento do vício, se for um produto essencial ou se essa substituição disser respeito às qualidades substanciais do produto. Tudo bem? Bom, vamos imaginar uma consequência ainda pior. O produto não teve o seu vício sanado e o consumidor teve um acidente por conta desse vício não resolvido. Aí a gente vai chamar de responsabilidade pelo fato do produto. Fato aqui quer dizer acidente, acidente de consumo. Aí nós vamos para o artigo 12. E o artigo 12 vai dizer que a responsabilidade do fabricante, do produtor, do construtor ou do importador são responsabilidades objetivas, ou seja, independentemente de culpa, eles vão ter que reparar o dano causado ao consumidor. E aí, para finalizar de maneira bem sucinta, o artigo 27 do CDC diz que o prazo prescricional para se pleitear a reparação pelo dano causado vai ser um pouquinho diferente do prazo que a gente aprende lá no Código Civil. No Código Civil, o prazo de reparação civil está no 206, parágrafo 3º, portanto, 3 anos. No CDC está no artigo 27 e aí esse prazo é de 5 anos, a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tudo bem? Então, eu desejo a você mais uma vez que você tenha uma excelente prova e que essa dica te ajude a acertar a questão que vai cair na sua prova, tá bom? Até lá, até a próxima!